Bem, irmãos, boa noite. Meu nome é Álvaro Marinho, né? É possível que muitos aqui não me conheçam. Sou pastor congregacional já há 33 anos. Eu fui consagrado aos 22 anos de idade, eu era uma criança, mas eu louvo a Deus porque alguns irmãos acreditaram em mim, investiram em mim, e eu sou muito grato a essas pessoas que Deus colocou no meu caminho. E sou grato também pelo privilégio que tenho de estar pastoreando a igreja de Campo Redondo, em São Pedro da Aldeia, há 27 anos. Tem sido um privilégio aprender, servir ao Senhor juntamente com esses amados irmãos. Gravem esse nome, Campo Redondo. É o único campo que é redondo, todos são retangulares, viu? Eu quero aqui expressar a minha gratidão ao pastor Luiz Felipe, ao pastor Márcio Leal, ao pastor Marcos Moura, do Renovare, a equipe do MC4, pelo privilégio de poder ministrar estas duas aulas, hoje e na próxima semana. E a postura nossa aqui é de aprender com os irmãos. Nós estamos preocupados com o momento que a igreja tem vivido, nós precisamos ter uma postura atenta, crítica, diante de tudo que já temos visto aqui e vamos continuar vendo ao longo desse curso, ok? E a gente, com certeza, o Senhor vai nos dar grandes vitórias. Irmãos, nós estamos no módulo 1 do curso, e nesse primeiro módulo, né, é a Revolução do Simples. Nós estamos trabalhando em cima de um livro que o pastor Márcio já fez referência. Esse livro está travado aqui, meu Deus. Estou apanhando, hein, irmãos? Esse livro aí, Igreja Simples, desses dois autores. No primeiro tempo, o pastor Márcio falou sobre clareza, nós agora vamos falar sobre movimento. Né? Vamos repetir um pouco. Eu fui aluno do pastor Joel Leitão de Melo, e o pastor Joel Leitão de Melo ele dizia que você aprende pela repetição. É importante a gente repetir, a gente vai assim assimilando os fatos. O que é uma igreja simples? Uma igreja simples é uma congregação organizada em torno de um processo que vai levar os crentes à maturidade cristã. E isso é o objetivo desse processo é conduzir os crentes à maturidade cristã. E existem alguns conceitos chaves. O primeiro foi apresentado pelo pastor Márcio, que foi a clareza. O segundo conceito é o que eu vou estar falando agora, é o movimento. E na próxima semana nós vamos estar falando sobre alinhamento e foco. Alinhamento e foco. Eu queria ler com os irmãos um texto bíblico. Eu gostaria assim de ser bem prático, bem direto com vocês nessa minha abordagem, ok? Eu queria ler um texto bíblico que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 8. E o texto bíblico diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Qual é o propósito de Paulo ao escrever esse texto aí em 2 aos Coríntios? Vamos pensar, vamos refletir. O objetivo de Paulo é de falar da superioridade da nova aliança. Da nova aliança.
Se você for olhar, tem a sua Bíblia aí à mão, você está perto dela, abra aí em 2 Coríntios, capítulo 3. Você vai ver aí no capítulo 3, no verso 2, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos a carta de Cristo. A carta de Cristo. Na nova aliança, nós somos o documento de Deus. Eu sou o documento, você é o documento. Em contrapartida, na antiga aliança, o que houve? O Senhor escreveu a lei em tábuas de pedra, versículo de número 3. Então, na antiga aliança, os 10 mandamentos foram dados em tábuas de pedra. Na nova aliança, o documento de Deus sou eu, é você. Nós somos as cartas vivas do Senhor. Louvado seja Deus. E nisso a gente vê o quê? A superioridade da nova aliança. Aleluia. Pois bem, na antiga aliança, o propósito da lei era o quê? Era mostrar o pecado. E ela mostrava o pecado e condenava o homem. Na nova aliança, nós temos vida. A justiça de Deus nos é imputada através da pessoa de Jesus Cristo. Cristo cumpriu a lei e nós somos justos a partir da obra da vida do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo de número 8, de 2 Coríntios 3, diz assim: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Vejam, a Bíblia nos antiga aliança, ela foi cheia de glória, mas a glória da antiga aliança ela foi desvanecente. A glória foi se embotando, mas na nova aliança, né, o ministério da nova aliança é mais glorioso do que o ministério da antiga aliança. Então, a glória da nova aliança é permanente, a glória da nova aliança é crescente. E é dado aqui pelo apóstolo Paulo o exemplo de Moisés. Moisés subiu o Monte Sinai, ele teve ali aquela intimidade com o Senhor, e o rosto de Moisés começou a brilhar. Moisés precisou cobrir o seu rosto. As pessoas não conseguiam olhar para Moisés, né? E o que aconteceu? A glória foi se desvanecendo. À medida em que o tempo foi passando, o rosto de Moisés já não brilhava mais. Mas o texto bíblico vai nos dizer que, no versículo 13, que Moisés, mesmo não tendo o rosto tão desvanecente assim, ele continuou usando o véu, ele queria continuar ainda impressionando as pessoas. O que Paulo vai nos dizer aqui é que nós não precisamos cobrir o nosso rosto. Paulo vai dizer que a glória de Deus ela é crescente na vida do crente da nova aliança, e nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, prestem atenção, o Senhor, ele vai operar em nossas vidas uma metamorfose. Ele vai tirar o nosso coração de pedra e ele vai transformar o nosso coração, vai nos dar um coração de carne. Essa é a mensagem da nova aliança, é a promessa do Senhor no Antigo Testamento que se cumpre no Novo Testamento. Então, nós estamos nesse processo, nós estamos sendo transformados, mas transformados em quê? Nós estamos sendo transformados na imagem do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós temos falado, né, que a igreja simples é a igreja centrada em Cristo. Veja, nós estamos sendo transformados na imagem de Jesus. E é interessante a gente ver a construção dessa frase. Nós estamos sendo transformados
somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A voz aqui é voz passiva. O termo está na voz passiva. O que isso significa? Que nós não nos transformamos. É o Senhor quem opera em nós esse milagre. O tempo aqui é tempo presente, e a ideia é de que é um processo contínuo. O Senhor vai nos transformando dia a dia. E o que ocorre conosco? Nós hoje vivemos, somos crentes da nova aliança, mas parece que nós somos crentes da antiga aliança. Nós vivemos como se estivéssemos no Antigo Testamento, irmãos. E quais são as evidências disso? O pastor Márcio, ele mencionou, né, esse período de pandemia que serviu de ilustração. Exemplo, nós estamos presos ao lugar sagrado, ao templo. A mulher samaritana, ela perguntou para Jesus se era naquele monte, o Monte Gerizim, ou se seria em Jerusalém o lugar da adoração. O que Jesus vai responder a essa mulher? Jesus vai responder que estava chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. E são esses que o Pai procura como verdadeiros adoradores. Então, a mensagem de Jesus é que nós não estamos restritos a um lugar, nós não estamos restritos a nada disso. Então, o Senhor, ele deseja operar algo que venha de dentro para fora. É o grande milagre. Então, esse é um exemplo que nós podemos dar. Um segundo exemplo que nós podemos deixar com os irmãos, de que nós estamos vivendo como se fôssemos crentes da antiga aliança, é porque nós afirmamos a crença no sacerdócio universal dos crentes, mas vivemos, na prática, totalmente dependentes de sacerdotes, que são os pastores. É o que o pastor Márcio também falou na sua aula. O apóstolo Pedro, quando ele vai escrever a sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 9, ele vai dizer: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vejam vocês que nós hoje estamos vivendo na nova aliança, mas parece que nós estamos ainda na antiga aliança. O que tem caracterizado o momento que temos vivido é de muita religiosidade. E eu gostaria, né, de que refletíssemos sobre isso, porque poucos têm chegado à maturidade cristã, poucos, né, chegam e nossas igrejas poderiam ser comparadas, como diz o pastor Josué, lá de Santos, a creches, a jardins de infância. Então, nós temos muitas crianças em nossas igrejas, e esse é o nosso desafio, é quebrar esse ciclo, é mudar essa realidade. E eu gostaria agora de que a Carol passasse um vídeo, é um vídeo antigo, é possível que vários irmãos já tenham assistido esse vídeo anteriormente, ele já tem 7 anos nas redes, feito, né, pelo pessoal do Haggai, que fala dessa questão da religiosidade. Então, eu vou deixar aqui a apresentação e a Carol vai passar o vídeo para a gente. Por favor, Carol.
Olá, gente boa, vamos conversar hoje sobre qual é a diferença entre fé verdadeira e a mera religiosidade. E para ilustrar o assunto, vamos começar com uma história que está registrada na Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 7. Diz o texto que o povo de Deus serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Então, gente, o que o texto está dizendo é que nós temos o povo e esse povo está seguindo a Josué e também está seguindo a Deus enquanto os anciãos estão vivos. Ou seja, a fidelidade desse povo, ela está vinculada à presença de pessoas que estão influenciando positivamente esse povo para seguir a Deus. Só que agora, diz o versículo 8, faleceu Josué. Passou um período de tempo e Josué morreu. Morreu também aquela congregação toda, versículo 10. E uma outra geração apareceu. Essa geração, diz o texto, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então são duas características. Ele não conhecia a Deus e nem conhecia as obras. Ok. A pergunta que nós temos é quanto tempo passou entre Josué e o surgimento desse novo povo que não conhecia Deus. Uma coisa nós sabemos, a data em que surgiu Otiniel. Otiniel foi o primeiro juiz que, quando o povo estava desviado, o povo que Deus levantou esse juiz. Agora, diz o texto que o Josué morreu e que morreram todos aqueles anciãos, toda aquela geração que seguia Deus. Quanto tempo se passou? Então eu fui fazer um estudo, né? E eu descobri que foram apenas 26 anos. 26 anos se passaram e aquele povo se desviou de Deus completamente. A pergunta é: como que um povo inteiro tão rapidamente se desvia de Deus? O que é que aconteceu antes? Então voltemos ao texto. O texto diz que aquele povo serviu a Deus somente enquanto Josué e os anciãos estavam vivos. Ou seja, enquanto havia influência, Josué estava influenciando, aquele povo estava influenciando, aqueles anciãos, haviam líderes influenciando, e eles estavam dizendo assim: olha, você precisa fazer esse sacrifício, você precisa ir na igreja, você precisa cantar louvores ao Senhor, você precisa fazer, dar a sua oferta, você trazer seu sacrifício, você precisa se envolver mais. Enquanto isso aconteceu, eles obedeceram. Mas tem um problema, porque tão logo essa influência acabou, eles se desviaram totalmente de Deus. Se tornaram pessoas que não conheciam a Deus, diz o texto, e não conheciam nem as obras, mas barbaridade, se eles ouviram todas aquelas histórias, se os anciãos, se os líderes falaram tanto, como é que eles não conheciam? Então, queridos, a verdade é o seguinte: houve ensino, mas não houve aprendizagem. Isto é o coração do que nós chamamos de mera religiosidade. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Eu fui uma pessoa nascida no interior. Quando eu saí e vim para a cidade grande, no meu caso eu vim para o seminário. Mas eu, quando era pastor, eu vi pessoas que, quando vinham do interior e perdiam aquela influência, aquela insistência dos seus pais, dos professores, da escola, eles também abandonavam a vida moral que eles tinham lá no interior. Nós já vimos isso nas nossas próprias igrejas. A gente leva os filhos para a igreja, a gente insiste para eles darem oferta, fazer oração quando é criança, a gente cantar, ficar de pé, manda sentar, fica quieto, presta atenção no pastor, a gente lê a Bíblia em casa com eles quando são pequenos. Nem por isso eles estão aprendendo. Existe ensino, mas não existe aprendizagem. A minha lição hoje é que nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração. Nós precisamos ser verdadeiros discípulos. O discípulo é aquele que aprende.
O discípulo é aquele que pega esse coração dele e ele está em adoração a Deus, ele quer conhecer a Deus e suas obras. Nós podemos ir à igreja, meus queridos, e podemos não entregar o nosso coração a Deus. E quando nós perdemos a influência dos nossos líderes, ou quando viajamos para um outro lugar, e quando não estamos debaixo da pressão positiva de que homens e mulheres de Deus, nossas famílias, exercem sobre nós, acabamos por nos afastar de Deus. Aqui é uma coisa gravíssima. Diz o texto que eles não conheciam a Deus. E não conheciam nem suas obras. Eles não lembravam, eles não sabiam o que dizer. Por quê? Porque enquanto eles estavam fazendo aquela coisa de igreja, eles não tinham o coração em aprender e a seguir a Deus. Cuidemos com a mera religiosidade, que ela não seja o centro da nossa vida, que a nossa vida seja um coração que aprende, um coração de discípulo, um coração que ama a Deus acima de todas as coisas, admira suas obras. Cuidemos do nosso coração. Essa que é a diferença entre ter fé verdadeira e mera religiosidade. Ok, gente boa? Até a próxima lição de guardanapo, quando a gente vai conversar sobre Josué, um homem que tinha o coração certo com Deus. Seu Irmãos, áudio, oi, estão me ouvindo? agora Certo. sim, agora sim. Ok. Sim. Irmãos, o que fez Moisés para ser transformado? Moisés, ele apenas subiu o monte. Ele se colocou no lugar certo para ser transformado. O que líderes, pastores, presbíteros, e aqui estamos nesse curso. O que Deus espera de nós para que cada crente possa experimentar essa metamorfose? Deus deseja que nós coloquemos os crentes num caminho do poder transformador, que nós os coloquemos no caminho do discipulado. Nós somos chamados, como líderes, a sermos facilitadores desse processo. E é aí, então, que a gente começa a falar sobre a questão do movimento. Tá? O que é o movimento? O movimento é quando a gente entrega o povo nesse processo, ok? É o contrário de congestionamento. Pense em alguma coisa congestionada. Eu, pensando, me lembrei de algumas coisas. Primeiramente, né, a congestão nasal. Eu sou uma pessoa que tenho rinite, tenho asma, já passei muitas noites sentados na minha cadeira do pai aqui, sem conseguir dormir, viu? Com a questão da congestão, e é algo terrível, terrível. Você deseja respirar e você não consegue respirar. Nós poderíamos pensar na questão do trânsito, do congestionamento no trânsito. Você dirigir no horário do rush nas grandes cidades do nosso país é algo triste, é algo que se eu puder, eu evito de fazer. Isso é o quê? É o congestionamento. Nós poderíamos pensar no serviço público brasileiro, o judiciário, quantas pessoas estão aí com causas na justiça, com aquele inventário, que aquele papel não sai daquela mesa para o juiz poder assinar, que coisa triste. É a questão de receber uma pensão do INSS, as pessoas às vezes esperam anos. Eu conheço uma senhora que esperou 2 anos e 3 meses com tudo certo para receber
a sua pensão. Então, é algo congestionado. E essa é a realidade de muitas das nossas igrejas. Elas estão estagnadas, elas estão congestionadas, as pessoas estão presas espiritualmente no mesmo lugar, os anos estão se passando e não há crescimento, não há desenvolvimento, é o que o pastor Márcio já falou na aula até aqui, né? Nós vimos na aula anterior uma analogia que o apóstolo Paulo faz em 1 Coríntios, no capítulo 3, quando nós somos comparados a crianças, e Paulo vai dizer, né, como a crianças em Cristo, nós nascemos de novo e nós devemos nos desenvolver até a maturidade. O que é a maturidade? A maturidade é quando você tem condições de gerar filhos e cuidar de filhos. Isso é ser maduro. E aí a gente se pergunta, quantas pessoas estão gerando filhos em nossas igrejas e estão cuidando dos seus filhos? Então, a gente vê o contrassenso do que nós estamos vivenciando. A segunda analogia que é usada é da lavoura. O apóstolo Paulo vai dizer aqui, no versículo 9, que nós somos a lavoura do Senhor. Né? Elas florescem, as plantas crescem num processo. Do preparo da terra até a colheita, há muito trabalho, há um processo. E é esse processo que nós precisamos desenvolver, é esse movimento que nós precisamos trabalhar, ok? E a outra figura é a figura do edifício. Nós somos um edifício, e esse edifício está sendo construído. A obra não acabou, está em desenvolvimento, e o edifício precisa de material, precisa de trabalhadores, de pessoas que se engajem nessa obra. O que são, então, as igrejas simples? A marca da igreja simples são pessoas que são incentivadas nesse desenvolvimento a não caírem na estagnação. Elas não caem na estagnação e oferecem um processo que conduza pessoas a níveis maiores de comprometimento. E isso é o movimento. Ok? Muito bem. E aí, a definição dada pelos autores de movimento é a sequência de passos no processo que faz com que as pessoas se movam na direção de áreas de compromissos maiores. Ok? Então, é a definição, é a sequência de passos. Eu queria ilustrar isso, né, com uma figura que é bem conhecida no interior aqui do estado do Rio de Janeiro. Eu moro na região dos Lagos, conforme disse. Muitos de vocês vêm passar os feriados aqui e nós fugimos para outro lugar, nós vamos para a Serra. E na região de Nova Friburgo, no distrito de Lumiar, nós encontramos a prática desse esporte aí. Esse aí é o rio Macaé, que nasce na cidade de Nova Friburgo e vai desaguar no Oceano Atlântico ali na cidade de Macaé. Né? É o rafting, é o nome desse esporte praticado ali naquela região de Nova Friburgo. Vejam, o que você vê aí? Você vê uma descida, há um movimento. Ao participarem dessa prática esportiva, elas são introduzidas num processo. Elas recebem orientação de segurança, claro, recebem material de segurança, conhecem o seu guia, conhecem as pessoas que vão descer o rio, ok? E, a princípio, há uma grande dependência do guia, do líder. Mas, à medida em que o processo se desenvolve, todos vão participar ali, todos precisam dar
a sua cota. Você experimenta o aumento da correnteza e você vai participando ativamente, ou seja, há uma sequência no processo, há um movimento, E nós precisamos, né, desse movimento no exercício do discipulado. Pastor Márcio já levantou aqui a questão como nós estamos preparando os novos crentes das nossas igrejas. Há algum trabalho com eles? Existem igrejas nossas que não desenvolvem trabalho algum com os novos crentes. Eles são totalmente esquecidos. Nada é feito com eles, ok? E se nós os preparamos para quê? Para que eles são preparados? Eles são preparados para serem membros da igreja ou eles são preparados para serem discípulos de Cristo? Qual é a nossa preocupação? Nós queremos pessoas, né, como membros da igreja, um bom membro da igreja, ou nós os preparamos como um bom discípulo de Jesus? E depois do batismo, o que acontece com eles? Perdem o vigor, perdem o entusiasmo. Para onde eles vão? Eles continuam crescendo, há um processo, há um movimento que os conduza à maturidade cristã. Essa é uma discussão que não é nova, ela sempre existiu na história da igreja, sempre existiu. Foi por causa dessa preocupação que surgiu a escola dominical, que já foi, vamos dizer assim, criticada no bom sentido aqui. Mas essa crítica ela precisa continuar sendo feita. E nós temos visto, nos últimos anos, a tentativa de mudar, de interferir nesse processo. Vejam, há alguns anos atrás, nós tivemos um encontro promovido pelo nosso DERP com o doutor Ângelo Gagliar, da Igreja Presbiteriana Betânia. E o Ângelo ele propôs uma escola dominical. Isso nos anos 80. Qual a proposta que o Ângelo propôs? Que a escola dominical tivesse um currículo básico, aulas para os novos, introdução bíblica, introdução do Antigo e do Novo Testamento e doutrinas básicas. Um processo de 2 anos e pouco, 2 anos, 3 anos. E depois as pessoas iriam trabalhar com grupos de interesse. Ele trouxe uma proposta visando o quê? O crescimento espiritual dos alunos da escola. E trouxe efeitos positivos. As escolas dominicais que seguiram o modelo sugerido pelo doutor Ângelo, e eu digo doutor Ângelo porque ele é médico, elas passaram por um dinamismo maior, houve aumento da participação dos alunos, mas o que continuou acontecendo? Continuou se promovendo o conhecimento, mas não necessariamente a vida. E é essa preocupação que nós levantamos aqui. Porque o que é discipulado? Vejam, essa definição do Keith Phillips, no livro A Formação de um Discípulo. Acompanhem comigo. O discipulado cristão é um relacionamento de mestre e aluno, baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, no qual o mestre reproduz tão bem a plenitude da vida que tem em Cristo, que o aluno é capaz de treinar outros para ensinarem a outros. Então, isso é o discipulado. Vejam, o discipulado implica em relacionamento. Você investe, o mestre vai projetar, reproduzir a vida, o compromisso que tem na vida do aluno, e o aluno depois assume o compromisso de fazer o mesmo
com uma outra pessoa. Isso é discipulado. Esta foi a ordem que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deu. Vejam, essa outra definição aqui agora do Eugene Peterson, no livro Uma Longa Obediência na Mesma Direção. Ele está trabalhando a palavra discípulo. E ele diz o seguinte no livro, que a palavra discípulo diz que somos pessoas que passamos nossa vida conectados como aprendizes ao nosso mestre, Jesus Cristo. Estamos sempre num processo de crescimento e aprendizado. Um discípulo é alguém que aprende, mas não no ambiente acadêmico de uma sala de aula, e sim no lugar do trabalho de um artífice. Não adquirimos informações sobre Deus, mas sim habilidades na fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vejam que é a definição do trabalho de discipulado. Então, vejam vocês que lá nos anos 80, o doutor Ângelo fez essa proposta e a coisa estacionou, não andou, se promovia conhecimento. Mais recentemente, nós temos outras propostas relacionadas à escola dominical. E boa parte dessas propostas vocês vão encontrar em igrejas batistas. Vejam aí, nós temos a escola bíblica discipuladora, é uma escola com ênfase no discipulado, e a escola bíblica multiplicadora. Não sei se vocês já ouviram esses termos, mas já é uma mudança de conceito dentro da escola dominical. Então, é a discussão que ocorre em outras denominações, é a nossa discussão aqui, é gente que está preocupada com esse processo, na elaboração do processo. O importante é o quê? É você ter um processo, é as pessoas chegarem à maturidade cristã. É essa a grande preocupação. Não importa como, mas é nós quebrarmos aí esse círculo vicioso, esse congestionamento que as nossas igrejas estão trabalhando. Ok? Então, eu quero mostrar para vocês que isso aí é um movimento. Isso é um movimento. A proposta de uma reforma da escola dominical. Mas existem também outros que trabalham na questão dos grupos familiares. Recentemente, na história da igreja, nós tivemos aí o trabalho de crescimento de igreja. Muitas propostas foram feitas, muitas propostas. E nós poderíamos citar, né, vários movimentos, né, dessa proposta, mas o que ocorre em relação aos grupos pequenos? Os grupos pequenos, irmãos, eles vão promover a aproximação do mestre e do aluno, o discipulado, o compromisso, o preparo de novos líderes, a evangelização e a comunhão. Tudo isso vocês vão ter nas aulas futuras. Tudo isso vocês vão ter nas aulas futuras. Mas há um processo. O pastor Josué Campanha, no livro Discipulado que Transforma, ele faz essa proposta, e isso aí é um movimento. Olha, um discipulado no plano básico. O que se vai estudar? Seguir a Cristo. O que é? Valores cristãos. Ok? Então, é a proposta feita aí pelo pastor Josué Campanha no seu livro A Negação do Eu. Então, é o primeiro nível, e ele aí passa para um segundo nível, um nível intermediário, criando um relacionamento com Deus. Etapas da vida do discípulo. E, na proposta dele, um nível avançado. Liderar como Jesus, já é para líderes. Um líder que vive no Espírito,
o líder que tem a mente de Cristo. Notem, há níveis. A pessoa sabe o que vem depois, sabe como é o processo, ela sabe que ela vai começar no básico e ela vai se desenvolver, ela tem um processo que vai conduzi-la à maturidade cristã, ok? E essa foi a proposta feita pelos movimentos de crescimento da igreja, todos eles. A gente pode ter as críticas em relação à igreja com propósitos, a gente pode ter críticas em relação ao G12, você pode ter críticas até em relação ao DNI, que é o desenvolvimento natural da igreja, mas a gente precisa dizer que todas essas propostas aí estão preocupadas com o desenvolvimento do discípulo, né? Por exemplo, o G12, nós chegamos até elaborar um documento em Assembleia Geral contra o G12, mas no G12 existe a escada do sucesso. Qual é a escada do sucesso? Ganhar, consolidar, treinar e enviar. Olha o processo, olha o movimento. Então, nós que criticamos, vejam, não estou dizendo que é para a gente concordar, né, com aquilo que contraria nossos princípios, mas nós não aprendemos aquilo que de bom nós poderíamos aprender. Nós não aprendemos. Qual é o grande diferencial desse curso aqui? Irmãos, o grande diferencial desse curso é que não se deseja oferecer um pacote fechado. Esse curso deseja refletir a nossa realidade. Não é você passar a ser uma igreja com propósitos, nem ser gedosista, nem fazer parte do DNI. Não é necessariamente nada disso, mas é você processo e de se trabalhar a questão do desenvolvimento espiritual da vida dos nossos crentes. Essa é a nossa responsabilidade como pastores. Pastores, você foi chamado para isso. Essa é a missão que Deus te confiou. Nós precisamos propor em nossas igrejas esse movimento rumo à maturidade cristã. Líderes, qual a responsabilidade de vocês? Vocês precisam ajudar o pastor de vocês na promoção desse movimento. Sentem, conversem, orem juntos, discutam a realidade de vocês. Qual foi o problema de algumas das nossas igrejas em relação a essas propostas? Você queria comprar o pacote completo e não adaptar a sua realidade. Irmãos, cada igreja nossa vive uma realidade. O pastor Márcio tem uma realidade na igreja dele, o pastor Luiz Felipe tem outra realidade, eu tenho uma outra realidade. Aquilo que dá certo na igreja do pastor Márcio pode não dar certo na minha igreja, mas existem princípios básicos que nós precisamos observar, discutir, ver o que dá e o que não dá. Agora, a nossa responsabilidade é promover o movimento, ok? Então, a igreja simples é a igreja que está construída dentro desse projeto e que tem o objetivo final de levar o crente à maturidade. O movimento é isso, é levar o crente à maturidade. Então, essa é a primeira parte que é discutida aqui na nossa aula, na nossa temática. A segunda parte, que também é trabalhada no nosso livro, é a questão da programação da igreja. Irmãos, o pastor Márcio também já falou um pouco sobre essa questão da programação dos programas de nossa igreja. O que o livro propõe? O livro propõe uma programação estratégica, sequencial. Nós precisamos conduzir as pessoas intencionalmente ao próximo passo, à maturidade cristã. E isso significa remover o
congestionamento. Como que nós elaboramos a programação da grande maioria das nossas igrejas? Sejamos sinceros. Nós temos programação todos os dias. Boa parte das nossas igrejas. Ou seja, nós somos ativistas. Nós admiramos os crentes que participam de tantas atividades. Aquela irmã que nós consideramos consagrada, ela está na reunião de consagração de manhã, ela visita, ela está de volta no culto da noite. Então, na nossa concepção, esse é o modelo, é isso que nós queremos para todos os crentes. Será que é isso mesmo? É a pergunta. Nossos departamentos e ministérios são igrejinhas dentro de uma igreja maior. A competição entre os departamentos, quando você senta numa reunião de liderança, você percebe claramente a competição existente entre os departamentos. Nós realizamos programações pelo modismo. A igreja tal está fazendo isso, é legal, né? A igreja Y está fazendo isso e está crescendo, e a gente simplesmente repete, mas a gente repete sem refletir. Aí está o problema, ok? Então, em muitos casos, nós realizamos programações pela tradição. E eu quero dar aqui um exemplo de alguma coisa que afeta a mim como pastor, para pegar leve, né, em relação a essa questão da tradição. Eu poderia citar outros exemplos, mas eu vou citar só esse. Tá? Alguns estados e municípios do nosso Brasil decretaram em seus calendários o segundo domingo de junho como o Dia do Pastor. Alguns estados e alguns municípios. Ok? Em nossa denominação, está lá no regimento interno, dia 2 de outubro é o Dia do Pastor. Você sabe por que é o Dia do Pastor no dia 2 de outubro? Porque esse foi o dia em que Calley foi eleito pastor da Igreja Evangélica Fluminense. Essa é a razão. Ok? Nós temos também no nosso calendário o Dia dos Oficiais, segundo sábado de junho. Então, você tem o Dia dos Oficiais, você tem o Dia do Pastor da denominação e ainda tem o Dia do Pastor do calendário local. Agora, me perdoem, vejam só, o nosso regimento interno diz assim: os oficiais eclesiásticos são pastor, presbíteros e diáconos. Se os oficiais da igreja são pastor, presbíteros e diáconos, e nós cremos, né, que são funções, né, por que nós temos dias diferentes de comemoração? Por que essa disputa? Vejam, nossas igrejas parecem uma colcha de retalhos. E não é uma colcha bonita, não, uma colcha feia. Tá? Imagina uma colcha em que você, de repente, pode usar um jersey com um brim. Fica feio, não é bonito. Então, as nossas igrejas assim parecem. E aí nós precisamos repensar a questão da nossa programação para que as nossas programações possam fazer parte desse processo, desse movimento de dentro das nossas igrejas. Pastor Márcio, na aula passada, na semana passada, ele citou a Igreja da Cruz, que foi uma igreja pesquisada. E a Igreja da Cruz, ela tem como alvo amar a Deus, amar os outros e servir ao mundo. Amar a Deus, amar aos outros e servir ao mundo. Como é a programação semanal da Igreja da Cruz? A atividade semanal é essa. Cultos de final de semana vão trabalhar o amor a Deus, o despertamento
do amor, da piedade ao Senhor. Né? Durante a semana, os pequenos grupos, e aí eles vão trabalhar o amor ao outro. E na terceira atividade, que são as estruturas de ministérios, você vai servir ao mundo. Você não vai servir necessariamente à igreja, é outra mentalidade que a gente precisa trabalhar, porque você vai servir, nós fomos chamados para servir à igreja, sim, mas servir ao mundo. Então, é a questão dos nossos ministérios. Então, tudo isso aí, no meio de tudo isso, nós precisamos ter alinhamento e foco, e é o que nós vamos trabalhar nas próximas aulas. E eu gostaria aqui de deixar algumas perguntas para reflexão dos irmãos, tá? Que perguntas seriam essas? Vejam só, qual tem sido a sua visão acerca do crescimento espiritual? Ela está de acordo com 2 Coríntios 3,13? A sua igreja está congestionada? Onde? As atividades da sua igreja estão planejadas de acordo com o processo? Qual a sequência das atividades da sua igreja? O próximo passo para os novos crentes está claro? Então, agora, rapidamente, nosso tempo está bem avançado, a Carol vai dividir os irmãos para um bate-papo aí, e eu peço que os irmãos depois compartilhem conosco, tá bom? Um pouco dessa discussão. Vamos lá, Carol, pode dividir. Pastor Álvaro, todos já retornaram, tá? Tá. Irmãos, alguém gostaria de... Quem gostaria de compartilhar? Infelizmente, não será possível, né, darmos oportunidade para todos os grupos. Mas quem gostaria, por favor? O que eu queria compartilhar é que, por causa da pandemia, pelo que eu tenho percebido, muitas igrejas tiveram que interromper todo aquele congestionamento que tem antes da pandemia, muitas programações, se limitando a programações mais básicas, que é o culto, escola dominical via redes sociais e assim por diante. Então, o que eu compartilhei é que agora nós temos uma oportunidade nessa retomada de atividades presenciais, já alinhar com o que nós estamos vendo hoje nesse curso, né? Eu creio que é uma oportunidade, porque está mais fácil tirar o congestionamento, porque a própria pandemia, olhando por esse lado, ela eliminou muitos congestionamentos. Foi pedagógica, né, irmão? Pela minha experiência, né, onde estou. Então, agora é uma oportunidade a gente retomar já alinhado com tudo isso. É o que eu creio, né? Então, está sendo bem propício esse curso nesse período agora. Está bem dentro do previsto. E só uma parte aí na palavra do pastor José Luiz, para dizer o seguinte, a pandemia de fato nos ajudou, tirou essa coisa toda da agenda das igrejas, mas é necessário que os valores mudem, porque senão, assim que tirar as restrições, vai voltar a ser exatamente do jeito que sempre foi. E esse curso, ele está chegando na hora exata, no kairós de Deus, enquanto a gente está no meio dessa pandemia, para promover a mudança desses valores. Uma coisa que eu aprendi a duras penas, você não muda a estrutura sem antes mudar os valores, porque se você quiser fazer isso, só vai arrumar briga, confusão e não vai conseguir mudar absolutamente nada. Então, a pandemia nos dá essa oportunidade. E esse curso, uma igreja simplesmente discipuladora, chega no kairós de Deus aí para nos ajudar a mudar a mentalidade. Outra pessoa gostaria de estar compartilhando? Ficamos com a esperança real de que realmente as pessoas aprendam alguma coisa com essa pandemia, porque, infelizmente, é tudo comércio, é tudo muita festa, mas pouca consagração, pouco cuidado de grupo, na verdade. A gente vê muita programação das igrejas enche, tem festa, a igreja enche. O grupo de oração não vai. Faz um culto no lar, tem um grupo,
participa, outro não. A gente vive muito esse tipo de coisa, né? Infelizmente. Tomara que a pandemia venha nos trazer a consciência de qual é a nossa posição real como igreja, né? Ok, obrigado. Mais alguém gostaria de compartilhar? Gostaria de compartilhar. Dentro dessa ideia que o pastor Zé Luiz falou e o pastor Rogério Barroso, na verdade, nós vamos ter que aprender a administrar toda essa questão, né? Porque a igreja, que muitas vezes é algo santo para muitos, né? Que tem que ser vivido, tem que ser feito. E agora, com essa pandemia que parou tudo e voltamos para algo assim mais trivial, entre aspas, né? Vamos pensar assim. E agora o recomeço é a gente reconstruir essa visão que precisamos entender, que precisamos ter conexão com Deus e levar o povo a ter conexão com Deus, com todos e, finalmente, também por de fora. E não ficar só voltado para si. Então, é isso que nós temos que aprender a administrar a partir de já, né, como se diz. Ok. Outro irmão que ia falar, irmão Eliezer. Pode falar, irmão Eliezer. Concordo com esse movimento, que é extremamente importante. Eu li recentemente um livro de Simon Sinek. Ele fala sobre comece pelo porquê. Talvez nós temos, uma das falas dele é a igreja tem invertido as polaridades. A igreja as pessoas têm procurado edificar a igreja, sendo que Deus falou, olha, eu edificarei a minha igreja. O papel de vocês é formar discípulos. Vá, ide por todo e faça discípulos, né? Eu creio que, de fato, o que foi falado até aqui, nós estamos, sim, no processo de congestionamento e o Kairos de Deus, sim, com essa mentoria, veio a calhar para os nossos momentos. Parabéns a toda a iniciativa da UECB, a cada mestre que tem se disponibilizado a trazer esses conteúdos a nós. Muito obrigado. Ok. Mais uma pessoa? Sim. Pastor. Quem? Bom, eu iria falar, mas parece que alguém... Pode falar, Jorge. Parece que chegou alguém antes. Bem, nós rapidamente pudemos comentar no nosso grupo, realmente não houve tempo hábil para todos se manifestarem, mas o que nós vemos é que nós, a partir desses encontros, dessa série de estudos, nós já temos um diagnóstico do nosso estado atual. Agora, nós precisaremos passar para o plano de trabalho claro, que envolva e faça a comunidade discernir, perceber o rumo que precisa tomar e as transformações que precisarão ser realizadas. Porque nós temos as fortalezas, nós temos as estruturas institucionalizadas. E eu pego um exemplo muito simples. Nós temos o nosso manual do ministro congregacional, e se nós formos ler as perguntas cerimoniais no ato de recepção, na cerimônia de recepção de membro por batismo, nós vemos que as perguntas são complexas, mas nós colhemos do batizando, por exemplo, um compromisso de gerar frutos, de formar discípulos. Nós somos rigorosos, os irmãos poderão refletir sobre isso, nós somos rigorosos nas perguntas, nos compromissos, nos comprometimentos, mas esses comprometimentos eles estão muito mais institucionalizados do que orgânicos na visão cristocêntrica. E aí nós começamos exatamente, ou melhor dizendo, nem começamos, nós sustentamos essa estrutura tradicional que não gera. É por isso que nós falamos rapidamente, e o pastor lá que se apresentou também, nosso colega, que nós precisamos de reforma.
E quando o pastor Rogério falou no Kairos, eu vejo, e nós precisamos ter a percepção do momento que, como igreja, somos chamados a discernir a oportunidade que nos é dada, o momento para crescimento, para revisão de retomada de posicionamento, para correção de rumo, de modo a que nós sejamos realmente frutificadores. Porque a leitura bíblica que o pastor Álvaro fez é profundamente pertinente. Nós podemos ver, em 20 anos de militância, apenas 2 décadas, o quanto a igreja sofreu transformação, e transformação externa. A igreja não se equipou, não se preparou para resistir de tal modo que sair e gerar. A igreja se fechou nas suas paredes, a igreja tem medo de enfrentar, resiste em enfrentar as necessidades da humanidade, as necessidades do mundo, e aí não progride, não prospera para o reino. Ok. Irmãos, vamos concluir a nossa aula. Eu tenho poucos minutos. Eu agradeço aí a participação dos irmãos. Reflitam sobre essas perguntas, viu? Reflitam. E, com certeza, o Senhor vai continuar trabalhando. Eu quero fechar a nossa aula pensando em Jesus como mestre do simples. Jesus como mestre do simples. Vejam só, quantos mandamentos haviam na lei? Vocês têm ideia? Nós temos na lei do Antigo Testamento cerca de 623 mandamentos. 623 mandamentos. Agora pensem naquela pergunta capciosa que fizeram para Jesus, e que Jesus vai responder, né, que toda a lei ela é resumida em amar a Deus e amar ao próximo. O que você vê com isso? Jesus é o mestre da simplicidade. Ok? Segundo exemplo, o comportamento de Jesus quando ele entrou no templo, quando ele viu aquela atividade toda, aquele comércio dentro da igreja, tudo havia uma justificativa dentro do templo, havia uma justificativa. As pessoas vinham de longe, precisavam comprar os animais para serem sacrificados. Eles perderam a visão. O que Jesus fez? Derrubou tudo. Meteu o chicote. Ele disse que a casa do Senhor havia sido transformada num covil de salteadores. A casa de Deus deve predominar a oração. A minha casa será chamada casa de oração. Ou seja, houve uma inversão completa de valores. E aí você vê também o aprendizado. Pensem também no método de discipulado de Jesus. Estão com a Bíblia aí? Abrem Lucas. Lucas, capítulo 5. É importante a gente visualizar isso. Lucas 5. No capítulo 5, você tem o milagre da pesca maravilhosa. Ao término do milagre, Jesus chama alguns. Ainda no capítulo 5, você tem a vocação de Levi, também Mateus. Ok? No capítulo 6, Jesus chama os outros. Chama os outros. No capítulo 7 e no capítulo 8, o que nós temos? Nós temos Jesus provendo oportunidades de crescimento para os discípulos. O Sermão do Monte, da edição de Lucas, está aqui. Então, é o ensino de Jesus. E o que acontece no capítulo 9? O que acontece no capítulo 9? Jesus dá instrução aos 12
e os envia. Então, você tem 5 e 6 o chamado, 7 e 8 as oportunidades para crescimento, e no capítulo 9 eles já são enviados ao serviço, e eles vão e depois prestam contas. Os irmãos podem fazer uma leitura cuidadosa desse texto, eu não posso abordar isso, mas o que a gente chama a atenção? O chamado, eles são equipados e depois são enviados. O que há nisso aí? Há um movimento, há algo progressivo. Somos desafiados a promover em nossas igrejas, ok? Eles aprenderam pela observação, pela demonstração, pelo ensino, viajaram juntos, comeram juntos, pescaram juntos, e eles estão aprendendo. E é o meio de Jesus ensinar, e esse é o desafio que o Senhor coloca diante de todos nós. Que Deus assim nos fortaleça, que Deus assim nos abençoe, que a centelha do avivamento venha arder no nosso meio para a glória de Deus. Amém? Vamos orar, que o nosso tempo já foi. Ok? E aí eu vou pedir que um irmão voluntário Amém. Esteja fazendo a oração. Vamos orar? Amém, vou estar orando. Senhor nosso Deus, Pai amado, louvado e exaltado é o Senhor, Pai. Pai querido, obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido para com os teus servos, Pai. Pelo cuidado que o Senhor tem, assim, feito com os teus servos na direção desse grupo, Pai. Para que, assim, venha estar trazendo esse curso para nós, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual, para que nós venhamos estar, assim, colocando em prática, Pai. Abençoe, Pai, toda essa diretoria, abençoe a vida do pastor Felipe, do pastor Márcio, Pai, e os demais, Pai, a Carol, toda a administração, que o Senhor esteja no controle. Abençoe cada pessoa, Pai, que se dedicaram, abriram, assim, o seu coração para que estivesse, assim, participando desse período de aula, assim, de um aprendizado para as nossas vidas e, assim, para almas que estão, assim, necessitando de ouvir falar de Jesus, de ouvir também falar do plano de salvação. Muito obrigado, Pai. Abençoe também a vida do teu servo pastor, que acabou de trazer, assim, fazer o encerramento, Pai. Continue conosco, Pai. É no nome santo do Senhor Jesus que eu te oro agradecido. Amém. Amém. Irmãos, da minha parte, eu quero agradecer a atenção de todos vocês, esse período aí, ok? Semana que vem a gente tem uma outra aula, se Deus permitir, e chamo o pastor Luiz Felipe para as considerações finais, se assim desejar. Está contigo, Felipe.